Só enquanto o microfone caminha, aqui também, Ricardo, a gente pode ser autônomo apenas, só que o custo tributário é alto, acho que o problema é a questão tributária. Você pode, como RPA, você pode, só que vai sair 30% de imposto do seu eu acho que a gente tinha que lutar por um RPA de artista. Poder pode. Tem algumas situações que não pode. Tem alguns lugares, alguns editais e alguns tipos de prestação de contas que não é possível. Eu vou falar sobre a perspectiva de estrangeiro e quero ser, nesse instante, visto dessa maneira, mas sem uma relação de comparação, mas só de, como o Parnaíba também citou, falar do que a gente vivencia na Alemanha, em Berlim. Acho que o Luiz toca num ponto, acho que passa por isso também nas entrelinhas, de uma necessidade de uma reforma tributária. Né? Realmente isso já vem sendo discutido há anos, décadas, mas não foi concretizado, porque a referência que eu tenho de quando eu vivi no Brasil cerca de 20 anos atrás, e o que eu tenho hoje na Alemanha, é a simplicidade. Quer dizer, na Alemanha nós não temos essas disparidades que acontecem aqui. A pessoa pode ser autônoma, não está necessariamente vinculada a sindicato, não haverá interferência do sindicato na ação artística que vai penalizar grupos ou companhias ou empresas no processo de contratação, mas tem sim a responsabilidade do indivíduo com relação à sua declaração de imposto de renda. Então, nós temos várias estruturas, como aqui também de firmas, de um acordo que eu faço com a Regina, a gente vai registrar uma firma e assume todas as responsabilidades que acontecer, por exemplo, se tiver algum tipo de teste de dívida, nós pagamos pessoalmente. Se eu faço um outro tipo de instituição, que é GmbH, que seria Sociedade Anônima, aí a empresa arca com esses tributos ou com essas dívidas, etc. E tem também um outro aspecto que é a associação, que a associação não pode ter fim lucrativo. Né? Então, a partir daí, tem um outro tipo de procedimento. Mas, com relação às leis, elas estão lá. Então, o imposto de renda é super importante, porque eu estava falando com a Regina. Com relação ao recibo, é da seguinte forma: eu pego uma folha de papel em branco aqui, assino, recebi R$1.000 da Regina para atividade tal, no período X, coloco o meu imposto de renda, o número do meu imposto de renda, assino embaixo, ela me dá uma cópia, aí na hora que eu fizer a minha declaração de imposto de renda, isso tem que constar, porque esse número é a coisa fundamental nesse controle. E aí não tem essa relação de autônomo, etc., que eu posso me declarar enquanto selbstständig, que é autônomo, vou até um departamento X da subprefeitura, falo, vou exercer atividade tal, e me declaro a partir de então autônomo, eles analisam tem um formulário, e a partir daí você é ou não reconhecido para aquela atividade dessa forma. Isso simplifica muito a vida da gente. Tem aspecto também da lei de estrangeiro, quando o lei de estrangeiro para o artista que vem de fora, que foi pensado nos grandes nomes, mas tem uma exceção que a gente consegue utilizar, que tem uma tributação que é altíssima, muito mais do que isso que o Eduardo falou. For Entertainment Tax, é isso? Exato. E aí, essa lei fala, auxílio de história que é imposto para estrangeiro, tributa 65% do valor de transporte, hospedagem, cachê, tudo que significa a ida da pessoa e a permanência dela na Alemanha, em Berlim, na Alemanha como um todo, é tributado, porque isso foi pensado para pegar os grandes nomes, como o Eduardo citou. Mas esqueceram, até o Wagner, que foi o ministro da época, esqueceu da gente. Então tudo entra, porque a lei é suprema, então entra tudo. Mas há uma exceção que é para a orquestra, característica de orquestra. Então o grupo que tem mais de 5 pessoas em cena, a partir de 5 pessoas em cena, pode fazer uma solicitação de isenção. Quem tem menos, tem 2 pessoas em cena, 3, 4, aí paga mesmo, paga esses tributos todos. Então isso facilita muito a nossa vida enquanto produtores e realizadores de atividades, porque, claro, tem sonegação de imposto, mas a responsabilidade, que acho que aí é quando o Parnaíba fala também de transferir para quem contrata e quem está no cotidiano ganhando dinheiro em Berlim, é muito grande, porque o controle de imposto é uma coisa severa e dá cadeia mesmo quando pega. Se não der cadeia, eles vêm na casa e tomam tudo que você tem, até cobrir as suas dívidas como um oficial de justiça, até cobrir as suas dívidas quando descobre,
com o fisco, no caso, com o leão. Então essa é uma diferença crucial que eu gostaria de citar. E eu acho que eu entrei numa discussão dessa em Patinga, até me resvalei um pouquinho, porque eu dei uma palestra, não vou falar o nome da empresa, porque eu estou agora sabendo que é realmente legal. Eu dei uma palestra há algum tempo atrás sobre o corpo negro corpo negro na dança contemporânea brasileira. Aí fui contratado numa palestra, e como eu não sou cidadão residente, eu não tinha como fornecer uma nota, ou CNPJ, etc. E aí me indicaram uma empresa que cobra um valor X, para poder emitir uma nota. E aí eu fui, fiz e tal. Agora eu descobri em Patinga que eu cometi um ato ilegal, que era um ato ilegal. Então, a partir de então, eu já sei que não é possível. Porque depois de 20 anos perdi essa perspectiva. Então, assim, eu acredito que eu concordo muito com o que o Ricardo fala. O artista não tem que ser obrigatoriamente empresa, né, dentro dessa perspectiva, para exercer o seu trabalho artístico, mas quando ele entra num processo de mercado, de produção, de uma relação trabalhista, aí tem que ter uma instituição que o representa. Isso não tem como. E assim como também o artista não tem que ser doutor ou pós-doutor para exercer a sua atividade artística. Eu sou dessa opinião também. Então eu gostaria só de dar essa pequena contribuição, dizer que eu fico muito contente de estar podendo realizar o Festival Move Berlim na Alemanha, porque da forma que o sistema tributário brasileiro, para a gente seria muito difícil de exercitá-lo e de executá-lo. E quando o Eduardo fala dos aspectos de planilha, de programa, de software, para a prestação de contas, eu tapo os ouvidos e sai da gente falando sozinho. A gente tem questões aí para os GTs, para problematizar um pouco, Ricardo, que especificidades, que pontos a gente acha que deveríamos reivindicar e tentar procurar uma mudança. Porque eu acho que são duas questões básicas hoje em dia, eu tenho repetido isso sempre, enquanto nós da cultura não incorporarmos o discurso anti-burocratização no nosso fazer, porque a sociedade inteira está reclamando disso, a gente não vai conseguir certos avanços que dependem disso. Então, acho que tem a questão tributária e a questão da burocratização que tem que ser olhada. A burocratização também tem prestação de conta e tem coisas pedidas em editais que os jurídicos das instituições não deixam ser modificados e que a gente precisa aumentar a nossa voz, incorporar, entender o que está sendo dito ali, para a gente realmente conseguir modificar, se Deus quiser, em algum momento, a maneira de lidar com a cultura, porque existem especificidades da produção simbólica, etc., que não podem ser equiparadas a outras partes da sociedade. Existem algumas coisas que são de um jeito, outras que são de outro. A cultura tem uma especificidade e a burocracia que rege o projeto, a gestão cultural, não pode ser a mesma, ela tem que ser adaptada. Então nós temos que nos informar sobre isso, nós temos que incorporar nos nossos discursos que a burocratização atual é um empecilho ao avanço das políticas públicas no país. Eu trabalhei no governo, estou convencido disso. Então acho isso fundamental. E a tributação também, nós somos bitributados, você recebe um prêmio como se fosse um serviço, então você está sendo tributado como serviço, e quem você contrata, você de novo paga como serviço. Você redesconta, além do que você já descontou quando você recebeu o prêmio. Então isso está errado. Isso é uma questão de cascata que a gente tem que combater. Que a lei vai ter que entender que existe uma especificidade e que a gente vai ter que conseguir modificar isso de alguma maneira. Na verdade, eu fiquei só curioso quando a Vera estava falando sobre o funcionamento da Quasa. Eu acho que você vê uma companhia que 50% das entradas dela não vem através de patrocínio. Eu acho que a gente sempre tem que pensar que para uma coisa funcionar, não adianta a gente contar só com uma entrada, só com uma fonte de entrada. Então, para a contabilidade de uma companhia estar saudável, é importante que exista uma pluralidade de fontes de entrada para a sustentabilidade da companhia. Ou seja, você tem um patrocinador único e no ano que vem esse patrocinador morre, você não cessa a atividade da companhia. E daí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa estratégia. Eu vi que você no começo comentou que você tem tem a escola, várias atividades acontecendo, a própria manutenção do espaço, etc. Essas coisas aconteceram porque vocês precisavam atingir a sustentabilidade, ou o fato de vocês terem criado
todas essas outras atividades ajudou a sustentabilidade?